Oi, eu sou a Sabrina e nós vamos aprender nesse vídeo sobre as técnicas assépticas fundamentais para manipular micro-organismos sem que haja contaminação do material e do ambiente. As técnicas assépticas são importantes para qualquer procedimento no laboratório de microbiologia. Deve-se sempre lembrar que não existe um ambiente de trabalho completamente estéril, mas existem procedimentos simples que reduzem o risco de contaminação das culturas. Alguns exemplos de técnicas assépticas são a limpeza e desinfecção das superfícies do laboratório antes do uso, limitar a duração em que as culturas ou meios de culturas ficam abertos e expostos ao ar, manter as placas de Petri fechadas sempre que possível, esterilizar eficazmente alças de inoculação e outros equipamentos que entram em contato com culturas ou meios de cultura, e evitar respirar sobre culturas ou instrumentos esterilizados. Existem algumas regras gerais a serem seguidas para qualquer técnica asséptica, como por exemplo, fechar as janelas e portas para reduzir as correntes de ar e evitar movimentos bruscos que possam perturbar a circulação do ar. Se possível, trabalhar dentro da cabine de fluxo laminar. Iniciar as operações somente quando todos os equipamentos e materiais estiverem ao alcance imediato. Conclua todas as operações o mais rápido possível, mas sem pressa. Lembrando que todos os materiais estéreis ou biológicos devem permanecer abertos pelo menor tempo possível. Ao abrir um tubo de ensaio ou frasco, o gargalo deve ser imediatamente aquecido por meio da chama, ou seja, deve ser flambado. Durante as manipulações que envolvam uma placa de Petri, limite a exposição das superfícies internas estéreis à contaminação do ar. Trabalhe sempre próximo à chama. Algumas técnicas assépticas específicas e muito importantes. Limpe sempre as mãos e a área de trabalho com álcool 70%. Recomenda-se o uso de luvas. Isso irá evitar que contaminantes externos entrem em contato com o material estéril ou material biológico. Caso não seja possível utilizar as luvas, é necessário lavar as mãos antes e depois do teste. Limpe a parte externa dos recipientes, frascos, placas com etanol a 70% antes de colocá-los na câmara de fluxo laminar. Utilize pipetas esterilizadas de vidro ou de plástico descartáveis e um pipetador para trabalhar com líquidos. E utilize cada pipeta apenas uma vez para evitar contaminação cruzada. Não desembrulhe as pipetas esterilizadas até o momento do uso. Mantenha as pipetas na área de trabalho. Sempre tampe os frascos e recipientes após o uso. E vede as placas com plástico filme, fita adesiva para evitar a entrada de micro-organismos e contaminantes presentes no ar. Nunca destampe um frasco, garrafa, placa de Petri, etc., estéril até o momento exato em que for utilizá-lo. E nunca o deixe exposto ao ambiente. Recoloque a tampa assim que terminar de usá-lo. Dentro do fluxo, por exemplo, se você remover uma tampa ou cobertura e precisar colocá-la sobre a superfície de trabalho, coloque a tampa com a abertura voltada para baixo. Utilize apenas vidraria e outros equipamentos esterilizados. Tenha cuidado para não falar, cantar ou assobiar enquanto estiver realizando procedimentos estéreis. Lembre-se que dentro do laboratório os procedimentos precisam de total atenção. Realize os experimentos o mais rápido possível e com atenção para minimizar a contaminação. Nos casos em que a tampa da placa de Petri precisar ser removida por períodos mais longos que o normal, trabalhe bem próximo à chama para reduzir as chances de contaminação. Vamos demonstrar agora alguns procedimentos realizados dentro da câmara de fluxo laminar. Os materiais utilizados foram cultura com a bactéria, meio de cultura em camada alta, lamparina, alça e agulha de inoculação. A bactéria que utilizamos como exemplo foi do gênero Bacillus e foi inoculada em meio inclinado. Temos o meio de cultura em caldo, o meio de cultura em camada alta, a alça e a agulha de inoculação. Primeiro vamos inocular a bactéria em camada alta. Antes precisamos esterilizar a agulha de inoculação na chama, ou seja, flambar, aquecendo ela até que ela fique incandescente, vermelho vivo. Depois aguardamos um pouco a agulha esfriar. Abra os tubos de ensaio com o dedo mindinho. Depois coloque a bactéria dentro do tubo com camada alta.
Ao terminar esse procedimento, novamente flambe a agulha. Agora vamos fazer o mesmo procedimento utilizando a alça de inoculação. Vamos flambá-la, coletar a bactéria e colocá-la no tubo que contém caldo. Ao término, novamente vamos flambar a alça. Agora vamos para a demonstração de alguns procedimentos em bancada. Utilizamos materiais como a lamparina, placa com meio de cultura, placa com a bactéria, caldo com a bactéria e o meio de cultura em caldo. Vamos acender a lamparina. Flambar a alça de inoculação. No Ladime, comumente usamos a técnica de inoculação em quadrantes, ou semeadura em quadrantes, também conhecida como método de esgotamento por estrias em quadrantes. É um procedimento com o objetivo de diluir progressivamente a amostra ao longo da superfície do meio de cultura sólido, como o agar, em uma placa de Petri. Flambe a alça de inoculação antes de mudar de setor, ou seja, antes de mudar de quadrante, e sem carregá-la, de maneira a obter quantidades progressivamente menores de micro-organismos. Essa técnica consiste em depositar sobre um ponto da superfície do meio uma porção do crescimento microbiano e depois espalhá-lo em 2 ou 3 setores. Como mostramos nesse vídeo, nós fizemos 4 quadrantes, com o auxílio da alça de inoculação. No passo a passo, esterilize a alça, coletar o material, abra o tubo contendo o meio líquido, flambe, introduza a alça descarregando o material, flambar novamente e fechar o tubo. Após isso, o tubo deve ser rotacionado. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!